Sid Clay será o terceiro reforço do Corinthians para 2020. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar todos os detalhes sobre o acerto entre o Corinthians e o Dynamo de Kiev e quero te falar também sobre Alexandre Matos, que tem tudo para voltar ao Cruzeiro, para comandar o seu trabalho mais difícil desde que ele se tornou diretor executivo de futebol. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal e quero começar esse vídeo falando sobre Alexandre Matos, que deve ser anunciado na segunda-feira como novo diretor executivo de futebol do Cruzeiro. É a volta do Matos para o clube onde ele foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. Por que esse anúncio ainda não pode acontecer? Porque o Matos está na Europa, em férias com a família e tem uma reunião marcada para segunda-feira com os dirigentes do Cruzeiro, quando ele vai acertar as últimas bases salariais e do projeto. Nos últimos dias, o nome do Rodrigo Pastana, que é o executivo de futebol do Curitiba, até chegou a ser especulado no Cruzeiro. Mas posso te garantir que desde que o Pedro Lourenço assumiu o cargo de vice-presidente de futebol do Cruzeiro, o grande alvo da nova diretoria cruzeirense era Alexandre Matos. E o Matos vai ter, diante do Cruzeiro, o maior trabalho de toda a sua vida. O trabalho mais difícil do que aquele primeiro, no América Mineiro, em que ele pega o América afundado em dívidas, sem grandes recursos, mais difícil do que aquele Cruzeiro, que também tinha dívidas e que tinha um elenco em frangalhos, e pior até do que aquele Palmeiras de 2015, que quase havia caído em 2014, que estava muito longe de ter um elenco qualificado, mas que tinha uma capacidade de investimento muito maior do que a que o Cruzeiro terá para 2020. Mas o que pode fazer o Matos aceitar um convite como esse do Cruzeiro? Ele está muito convencido de que as pessoas que estão assumindo o clube são extremamente sérias e muito bem-sucedidas. Por exemplo, o Pedro Lourenço, que é o vice-futebol. Ele é dono de uma cadeia com mais de 200 lojas de supermercados. O Vittorio Medioli é o prefeito de Betim, é um dos prefeitos mais ricos do país. O Alexandre de Souza, dono da Multiseg. O Jarbas Reis, dono da Engenharia Galvão, baita construtora. E para fechar, o Saulo Góes, dono da Locamig, aluguel de carros, um cara dos mais bilionários do país. Então, esse grupo de notáveis assumiu o Cruzeiro e é esse grupo quem vai comandar o clube para a próxima temporada. Caras bem-sucedidos, caras extremamente realizados profissionalmente e cruzeirenses fanáticos. Foi a partir dessa composição que o Alexandre Matos se convenceu de que pode ser uma boa assumir o Cruzeiro. E problemas existem aos montes. 700 milhões de reais de dívidas, mais de 50 milhões de reais de dívidas com a FIFA, sendo 16 milhões para serem pagos no mês de janeiro. O Cruzeiro também tem 4 meses de folha salarial atrasada com o antigo elenco que ganhava 15 milhões de reais por mês, ou seja, 60 milhões de débitos com os atletas que têm contrato com o clube, ou seja, esse novo diretor executivo de futebol vai ter que ser extremamente hábil para negociar esses salários atrasados e para encontrar clubes para esses atletas. Você quer um exemplo disso? Hoje o Cruzeiro tem no seu elenco profissional 38 atletas registrados, só que 20 recebem mais do que o teto estabelecido para 2020. Esse teto é de 150 mil reais por mês, ou seja, o novo executivo vai ter de encontrar clubes para 20 jogadores, alguns deles com salários de 1 milhão de reais, de 800 mil, de 600 mil e por aí vai. O Alexandre Matos tem no mercado a fama de ser um dos caras com maior trânsito entre dirigentes, entre executivos, entre empresários, e a partir daí essa nova diretoria do Cruzeiro entende que se entregar o departamento de futebol para o Matos vai conseguir equacionar essa conta importante. E essa galera super bem sucedida que assumiu o Cruzeiro vai ter como outra responsabilidade enxugar de forma drástica o quadro de funcionários do Cruzeiro. Em Minas Gerais há quem garanta que vai haver a necessidade de demissão de pelo menos 100 funcionários. Aí você pode estar se perguntando, pô, mas o Cruzeiro tem tanto funcionário assim para ser demitido? Conversei com algumas pessoas que cobrem o Cruzeiro, como o Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, e ele falou que esse número é bem plausível. Só para você ter uma ideia, hoje o Cruzeiro tem 40 conselheiros empregados no Cruzeiro. Por mais incrível que possa parecer e por ser algo proibido pelo Estatuto do Cruzeiro, hoje o clube tem 40 conselheiros trabalhando. Se esses caras forem demitidos, já são 40 boquinhas a menos. E o Cruzeiro também tem uma série de outros cargos inexplicáveis. Tem diretor de gastronomia, diretor de festa, entre outras coisas muito malucas. Toda essa galera vai ser dispensada para que o Cruzeiro possa ter uma folha muito menor a partir desse mês. O Alexandre Matos está desempregado desde 1º de dezembro, quando ele e Mano Menezes foram demitidos depois de uma derrota por 3-0 em casa para o Flamengo.
O Matos chegou a ter algumas propostas de clubes brasileiros, um deles do Rio de Janeiro, teve proposta também para trabalhar nos Estados Unidos, mas preferiu dizer não a essas primeiras ofertas. Quando apareceu o Cruzeiro, posso garantir que ele ficou balançado, que ele cogitou de fato a possibilidade de se acertar, e esse martelo tem tudo para ser batido na próxima segunda-feira. Quero falar agora sobre Sid Clay, terceiro reforço do Corinthians para 2020. O clube ainda não pode anunciar de forma oficial, porque ainda não há o contrato assinado. Mas, pouquinho antes de gravar esse vídeo, um dirigente importante do Corinthians, aquele mesmo que na semana passada já havia me garantido que o Cantillo seria contratado, também assegurou que já há um acerto com o Dynamo de Kiev e com o Sid Clay para o empréstimo do lateral esquerdo por uma temporada. Ou seja, o Corinthians não paga nada ao Dynamo de Kiev e vai usar o Sid Clay por empréstimo até dezembro desse ano. E o Corinthians já sabe, inclusive, quanto vai precisar gastar se quiser comprar em definitivo o Sid Clay em dezembro desse ano. Embora o valor não tenha sido revelado por essa minha fonte, ela garantiu que trata-se de um valor acessível, que o Corinthians vai poder arcar para ter o jogador em definitivo, isso é óbvio, se o Sid Clay performar na temporada de 2020 e deixar uma boa impressão. Sid Clay, que já passou pelo Corinthians antes de jogar no Dynamo de Kiev, foi uma passagem bem rápida, mas com números extremamente positivos. Ele jogou em 2018, 26 partidas, 3 gols marcados. Nem foram muitos gols, mas ofensivamente participou bem das ações, defensivamente também não comprometeu e só foi embora porque o Atlético Paranaense, que era dono dos direitos do Sid Clay na oportunidade, acabou conseguindo uma proposta de venda para o futebol ucraniano. Por lá o Sid Clay não foi bem. Na primeira temporada, 23 jogos e 1 gol, mas recentemente não foi aproveitado nessa atual temporada europeia, que já tem 6 meses, ele nem foi utilizado. O Sid Clay vinha trabalhando nos bastidores para jogar no Corinthians, fazia todo o esforço do mundo, mas o time ucraniano batia na tecla de que queria vender o jogador e preferiria aguardar por propostas. Como essas propostas não apareceram, o Dynamo de Kiev enfim se convenceu de que o empréstimo para o Corinthians pode ser uma boa. Dessa maneira, com a chegada do Sid Clay, 26 anos de idade, estão descartadas todas as outras possibilidades para a lateral esquerda. O novo treinador corintiano também havia pedido Dodô, lateral revelado na base do Corinthians, que está rescindindo o contrato com o Cruzeiro. O grande ponto foi o aspecto financeiro. O Dodô queria 10 milhões de reais de luvas, além de um salário de 600 mil reais mensais para fechar com o Corinthians, o que causou enorme irritação nos dirigentes alvinegros, por isso o nome dele foi descartado. E a outra alternativa, a outra possibilidade do Jorge, que pertence ao Mônaco e disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Santos, só que o Jorge também é extremamente caro, algo na casa dos 5 ou 6 milhões de euros. Sid Clay bem mais barato que eles, alguém que já foi testado e aprovado no próprio Corinthians e que chega para ser o terceiro reforço depois de Luan, contratado do Grêmio por 23 milhões de reais, de Cantillo, contratado do Júnior Barranquilla por 11 milhões de reais. Já são 3 os pacotes, as novidades alvinegras para 2020 e com um investimento de até agora 34 milhões de reais. Você que é torcedor corintiano pode estar se perguntando quem que o Corinthians busca a partir de agora. Todos os esforços estão concentrados em Michael, atacante que pertence ao Goiás. O Goiás tem dificultado demais a negociação, que é algo na casa dos 50 milhões de reais, valor da multa rescisória. Primeira oferta do Corinthians foi de 23 milhões de reais, além do empréstimo ou até a cessão em definitivo de alguns jogadores. O Goiás quer esperar por propostas que venham do exterior, porque imagina que seja mais fácil bater na meta que ele precisa para vender o jogador. Se essas propostas não vierem, como até agora não apareceram, o Corinthians vai voltar à briga e pode sim contratar o Michael. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live e use o espaço para comentários para deixar sugestão, pergunta, crítica, seja lá o que for, beleza? Te vejo numa próxima, até!